Bom dia! Bom dia! Bom dia, Rafa! Bom dia, Cris! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Começou o dia e essa questão de ficar em frente à tela, o olho já está complicado. Deixa eu ir chamando logo. Bom dia, Lu! Bom dia, Mari! Bom Bom dia! dia, Tudo bem? tudo bem? Vamos Gente, chamar nossas convidadas especiais? sim. Eu acabei de começar a, a ficar em frente à tela, né? E o olho já tá lacrimejando. Tava Excesso conversando de sobre tela. isso. Tava conversando sobre isso hoje de manhã, gente, com elas. Meninas, chamem, por favor, peçam para participar, porque não sei porque eu não tô achando você. Não tô achando as meninas. A Rafa e a Lu estão presentes. Eu vi entrar, mas aí agora que eu tô procurando aqui para chamar, não tô encontrando. Ah, achei a. Gente, pronto. O olho começou a ver. E olha, começou o Instagram a bugar. Tá, eu vou A sair Rafa tá e dizendo que não vai. Eu vou sair e você aceita uma das meninas. Não, mas não tá aparecendo. Eu pedi, não tá aparecendo para elas, nem. Dá uma saída e aí a gente vê se a gente consegue. Bom, vamos adiantando, né, para as pessoas que estão entrando, até para elas poderem ficar com a gente, né? Vamos falar sobre o que É. conversaremos hoje, afinal, né? Então, nós. Vamos lá, gente, eu tô tentando chamar aqui, mas como vocês têm visto, quem tem acompanhado o live aí sabe que o Instagram tá bugando, né? Essas questões. Famílias em contratos, cada família tem as suas necessidades. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Gente, eu acho, Cris, que a gente vai ter que fazer aquela ideia Uhum. Eu vou de sair. Aí porque você não chama uma das meninas. E aí tá bom. depois eu posso tentar vir para ver se a gente consegue fazer como foi com a Brenda. Beleza. Gente, me desculpem, mas o olho tá que tá, não sei por quê. Quem tá aparecendo aqui para mim é a Rafa. Então eu vou novamente tentar chamar você, Rafa. Ah, não, peraí. Eu vi um pedido aqui. Pronto, Eu Rafa entrei, conseguiu. gente, eu não sei por que que a gente faz planejamento. Eu acabei de escrever, Oi, a Lu vai estar pelo pauta. bom dia! Vamos ver se agora, Cris, pede agora, Cris, para ver se agora eu consigo te incluir. Gente, que ridículo, olha isso. Eu não sei o que aconteceu. Pois é, Ah, fala que é Ah, emoção, não, fala que é gente. emoção, É emoção, é pois é, emoção. Célia. né? Sabe, eu também tô com o olho meio incomodado. Vai Gente, parecer mentira, mas é verdade. quem não sabe, a minha. Ê, agora a gente vai. Deu certo! Para quem não sabe, a minha unidade é a Cris, a unidade da Lu é a Rafa, mas eu sou irmã gêmea da Lu. É, Então, você pode ver, a gente tá preto, né, Lu? O olho tá lacrimejando aqui Nem das duas. combinamos.
Gente, elas agem da mesma maneira. Elas são idênticas, são gêmeas idênticas. Exatamente. Sem combinar, né? Cristiane, bom dia, Késia. Bom dia a todo mundo. Ai, eu tô feliz. Ai, eu Formalidade foi para não sei para onde, né? Hoje é sexta-feira, lives de sexta são descontraídas. Ah, é. Isso aí. Isso aí. Nossa live de sexta, hoje um pouquinho mais cedo, né? Mas nossa live de sexta aqui para o quê, gente? Para falar. Já falei antes, né? Vamos repetir agora, porque merece. Com as 4, por favor, façam prints, viu? E nos mandem. Famílias em contrato. Cada família tem suas necessidades. É o nosso filho de 4 mães aqui agora, né? Então, assim, vocês já viram que a gente adora ficar criando. Vira e mexe, a gente cria alguma coisa. Não, e é sempre maternidade múltipla, né? Sempre maternidade múltipla. Mãe solo não é assim o nosso estilo. Mães afetivas. Exato. Adorei, Rafa, isso aí. Bom, gente, como a gente estava combinando, né? Como quem já está aqui, que nos conhece, sabe que, não tem formalidade. 2, aqui é um grupo que é de muito. A gente tem muitas ideias, a gente fala muito, então a ideia é fazer realmente essa conversa, não demorar muito, porque todas, né, têm compromisso, mas falar um pouquinho do que é o Famílias e Contratos, de como isso surgiu, falar um pouquinho da gente e da nossa atuação, né? E por que a gente está aqui hoje falando sobre isso. Por que a gente está aqui hoje falando sobre isso? É porque a gente adora falar sobre isso e porque a gente já inventa há bastante tempo. O Famílias em Contratos, para quem não acompanhou, a gente tem que se apresentar para a Késia. Não é? Késia, né, gente? Eu não lembro de onde que ela é. Késia, ela é uma modelo, não é? Ela é tão linda. Né? Eu também acho. Não é? Aquela menina que quando Ela aparece nas Google, telas, assim. Aqui, Cris, Lembrei. mas Cris Vocês é conhecem? modelo com ela, não é? Vocês conhecem aquele meme? Vocês conhecem aquele meme Trava na Beleza? Eu sou a coisa dos memes. Aí eu falo que é a Késia. Porque quando ela tá fazendo eu falo, Késia, eu olho, eu falo, trava na beleza. Aí eu faço um print, entendeu? E aí foi o que a Rafa colocou. A Cristiane, né? Porque tem muita Cris, né, gente? A Cris também falou aqui Rio, mas é a mesma coisa. É a dupla ali, né? Trava na beleza, a dupla ali. Apareceu, gente, bugou o Instagram. E além de elas são competentes. Muito. E são também uma dupla, né? É verdade. São uma dupla dinâmica. Então, pelo Nite Júnior e outras parcerias. Se deixar, a gente viaja aqui. Vamos voltar. Então. Vamos voltar. Eu coloquei lá na live. Falei, se a gente não fugir do tema, a gente vai falar sobre famílias em contrato. Gente, Rafa Marques, beijo. Assim já fica uma prévia das nossas reuniões, né? Exatamente. A gente vai montando o curso, então são reuniões longas. O Famílias e Contratos, para quem não acompanhou, tem post aqui no feed de nós 4 e tem também no Pauta Familiar, tá? Tem a luta pelo pauta, mas tem o perfil dela também, pessoal. E tem no Juridicas. Então, assim, são os 6 perfis. Nós estamos falando sobre isso, por quê? Porque o Famílias em Contratos, ele não vai ser um evento, né, meninas? Ele não é um evento, ele é um programa. E por que a gente pensou em um programa? A gente sempre conversa, a gente sempre conversou. Bom, então, assim, eu não passei a apresentação, porque eu sempre pulo a apresentação, mas vamos esquecer essa parte. Só falando aqui que eu sou contratualista há 20 anos, 21, nem sei mais quanto tempo, e as meninas são familiaristas também há 40, porque, sei lá, se somar todas aí, acho que dá até mais, né? Então, as meninas são familiaristas. Eu sempre digo que eu tenho um pé lá no direito das famílias, só para estudo, amo. Ontem, inclusive, a Cris fez uma live super interessante, aí no nosso grupo ela estava compartilhando
os artigos, eu falando, eu quero ler, depois eu pensei, eu não tenho tempo para ler nada, vou ler que horas? Falei, vou ler no banho, né, gente? Porque eu não tenho tempo para ler, vou querer ler coisas da área dos outros. Tem que ser audiobook. Tem que ser audiobook. Ou então fazer igual a galera na época de concurso, né? Que faz um resumo, plastifica e prende pela casa. Aí prende até no banheiro, entendeu? Aí pode molhar. Porque sempre nós, essa questão do meu pezinho lá no direito às famílias, porque eu realmente, até como contratualista, eu sempre digo isso, a gente precisa sim saber, entender, estudar todas as áreas, porque quando eu falo que o contrato é vivo, que o contrato ele existe em qualquer lugar, é porque eu realmente acredito nisso. Quando eu escolhi contratos, eu me apresento assim, né, como uma apaixonada pelas relações, minha bio tá assim, ajudando a estabelecer e manter relações saudáveis, e foi por isso que eu fui para a gestão positiva de conflitos também. Então, é algo que nos une aqui, né? Nós gostamos muito dessa questão de trabalhar as relações de uma forma positiva e as relações familiares. E a gente sempre falou sobre isso nas nossas atuações profissionais, nós sempre oferecemos isso para os nossos clientes, e seria natural que em algum momento a gente pensasse, por que a gente não estende isso e não foge um pouquinho só do nosso grupinho ali de conversa? Por que a gente não leva isso, essa mudança de pensamento, essa formação de pensamento para o mundo? E as redes sociais estão aí, por isso que a gente pensou em um programa de informação que a gente já faz no Juridicas, que as meninas já fazem no Pauta, mas agora a gente está unindo para fazer em todos os perfis, falar sobre isso, sobre a contratualização no direito das famílias, sobre a importância das relações, sobre a importância de estabelecer relações positivas, relações que atendam, relações saudáveis, né? Relações que atendam aos direitos de todos. E como o slogan que nós utilizamos aí, que é da criação da Lu, que cada família tem as suas necessidades, porque é exatamente isso. Foi uma coisa que isso sempre me incomodou, dizer que eu quero minha família assim, mas aí alguém vem e diz que é assado. E aí eu lembro muito de um exemplo da Diana Pope, num evento que eu fui, que ela disse que eles fizeram um acordo, formaram um acordo todo certinho, onde os pais, né, o casal que se separou, morava no mesmo condomínio, e os filhos adolescentes transitavam livremente entre as residências dos pais, sem ter aquela coisa fechada, estipulada. Eles tinham essa liberdade, e quando foi para o MP opinar, o MP disse que isso não era saudável para as crianças. Isso é uma coisa que me revoltou profundamente, né? Onde é que está, e aí o que a gente vai falar daqui a pouco, a autonomia das vontades, como que um terceiro estabelece o que é bom ou ruim para a minha família, para a minha realidade, e como que transitar livremente a casa dos pais, como que dar essa autonomia para as crianças, dar essa liberdade, demonstrar que os pais estão de acordo, ainda que não estejam no momento mais feliz da vida, que a gente sempre fala que relações saudáveis não necessariamente são relações felizes naquele momento, mas são saudáveis para o momento que está acontecendo aquilo dali. E como que um terceiro vem dizer que isso não se aplica? Então é por isso que a gente fala sempre da contratualização, fugir do judiciário, não porque o judiciário seja o bicho-papão, mas porque as pessoas têm autonomia, têm capacidade para gerir as suas famílias, né? Feita a introdução, quem vai falar primeiro? Passo aí a palavra, meninas, para vocês continuarem aí o papo. A gente pode falar, eu posso iniciar então? Assim, a questão da autonomia da vontade. A gente precisa que o Estado ele regule para que a sociedade funcione, né, adequadamente. Multa, punir pessoas que praticam crimes, tal, não sei o quê. Mas, assim, ele acaba extrapolando quando ele quer fazer isso dentro da família. Porque a família, ela é regida pelo afeto, as pessoas vão construindo as suas relações da maneira que melhor convém. Ela sabe ali dentro o que é melhor para ela. Aquele grupo familiar, ele sabe, né? Que nem a questão aí da convivência dos filhos, né, adolescentes, dentro de um condomínio, que não vai transitar, pegar ônibus para ir para casa do pai ou para a mãe. É liberdade livre ali, segurança, tudo, né? Será que não seria melhor para essas crianças elas terem esse contato sem ter que ter uma regra, né? Os pais sabem que esse é o melhor. E por que o Estado vai vir e vai dizer não é o melhor? Então, eu acho que assim, a função do Estado nessas questões seriam para poder garantir
a dignidade, direitos fundamentais, né, dos membros da família e poder dar a eles uma base um caminho para eles conseguirem ter essa autogerência da vida deles. Só intervir quando for necessário, tiver algum direito sendo violado, né? É o que eu penso. E a ideia do programa, né, é que as 4 concordam que o princípio da autonomia de vontade, ele deve ser preservado. Mas nós sabemos que a sociedade brasileira, principalmente, ela passou a se pautar pelo Estado juiz. O que o Estado juiz decide é lei, é regra. E aí a gente está numa mudança de mentalidade. Por isso é que a gente está... Esse programa, esse projeto, ele foi idealizado ano passado e a gente está maturando a ideia, porque a gente acredita realmente que a mudança de mentalidade não é só do cidadão, mas do próprio advogado que está acostumado a judicializar tudo e não a trabalhar de forma preventiva. Então, qual é o nosso projeto? O nosso objetivo principal no programa Famílias em Contratos? Ensinar advogados, né, a usar as ferramentas, são muitas as ferramentas contratuais, porque a contratualização do direito das famílias é uma realidade hoje, e aquela família que conseguisse utilizar dessas ferramentas, possivelmente vai ter um gerenciamento muito mais tranquilo. Então, a Célia usou o exemplo da POC, porque ela realmente é uma defensora, e nós somos seguidoras desse mesmo pensamento, que o Estado deve intervir o mínimo possível nas famílias. Ou seja, como a Lu falou, ele deve intervir naquilo que é essencial, naquelas condições de vulnerabilidade. De resto, o cidadão, ele deveria ter autonomia para resolver suas questões sem a intervenção estatal. Então, esse é o projeto, isso que nos uniu, porque já era uma pauta de todas 4, juntas ou separadas, e nós só unimos as forças, mas realmente estamos maturando há muito tempo, porque a gente queria criar um programa dentro da idealização. E aí a gente entendeu que a gente deve oferecer, inclusive, o que a gente já pratica, porque a ideia do programa é oferecer prática, é ensinar como faz, não é entregar modelo, porque nenhuma das 4 acredita em modelos, mas a gente quer ensinar como fazer, como raciocinar, como oferecer esse serviço para o seu cliente. Porque a partir do momento que o advogado ele entende que existem outras formas de você oferecer o serviço para o cliente também vai começar a ser doutrinado. Então, nossa crença é a gente oferecer isso para advogados, para estudantes de direito que estão saindo da faculdade, que não têm a menor ideia dessa junção de famílias e contratos, para que a gente possa, mais à frente, né, eu sei que hoje há um boom, né, na questão da extrajudicialização. Todo mundo fala da advocacia extrajudicial como se fosse uma grande novidade. Ela não é. Ela realmente não é. No mínimo, ela não é novidade desde 2007. No mínimo, na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, desde 2015. Então, a gente não está falando de nada novo, não é nenhuma novidade. Mas a contratualização do direito das famílias, essa sim não seria uma novidade, porque o Brasil, na verdade, não tem essa visão, esse entendimento de uma advocacia preventiva, de um respeito à autonomia de vontade das famílias. Então, a gente está tentando unir tudo isso para oferecer um programa que una e mesmo prática e base legal, né? E legislação. E geralmente, Rafa, já dei. Quer falar? Pode falar, depois eu falo. Não, lá. Vai. Não, é que eu ia falar que mesmo assim, quando as pessoas pensam em advocacia extrajudicial, elas pensam em poucas opções, né? Muito limitado. Então, há um campo enorme. O contrato é um caminho, mas a gente tem uma seara enorme que as pessoas não pensam. E outra coisa, quando eu penso em contratos de famílias, o que eu penso é na questão assim, as famílias, elas vão, cada família tem uma fase, tem um ciclo, né? A gente vai passando por ciclos. E a lei, ela é engessada. Então, nada impede que uma família pegue e faça um contrato para cada fase que ela esteja passando, né? Então, assim, é muito legal essa questão da pessoa poder
naquele momento, ela gerir como que ela quer que as coisas funcionem, né? Os membros daquela família participarem e criarem a própria regra. Agora eu vou, hein? Vai. Agora é minha vez. Na próxima a gente faz plaquinhas. Minha vez. Não, mas aí na verdade assim, porque o gancho que eu tava, a questão até do programa, né? Por que a gente pensou, então, é um programa e não há um curso, um modelo, tudo isso meio que vocês aqui já falaram. Porque mesmo antes da gente pensar nesse projeto, todo mundo já tinha esse perfil de trabalho, né? A Cris fala que se encontrou, né? Não era bem aquilo de família, e quando começou com essa questão toda de mediação, conciliação, e você buscar um acordo, bate com o perfil e bate com o perfil de cada uma aqui, né? Todas capacitadas em práticas colaborativas. Célia ali, a primeira a levantar a bandeira, a questão da gestão positiva de conflitos. Então, já é um perfil que a gente trabalha. A gente sabe o impacto que isso tem em cada caso. Então, quando chega um caso de família, a postura do advogado ela é fundamental ali para o nível de beligerância entre as partes. Então, não basta a gente trazer por exemplo, um modelo de contrato de namoro, contrato de união estável, ou contrato que seja. Traz um modelo, mas se o advogado não tem aquele perfil, se ele não acredita naqueles valores, não vai funcionar. Então, a gente precisa, tudo isso, muito mais do que falar dos contratos em espécies, que é um dos objetivos, é trazer toda essa questão do perfil do advogado. E aí, isso, inclusive, tem que refletir, eu acho que em toda a sociedade. Ontem, eu estava aqui com o Daniel assistindo série, enfim, aí surgiu a ideia até da gente trazer algumas dicas, mas mais que isso, ele recebeu um meme, esses videozinhos que ficam passando ali pelo WhatsApp, e aí o que era? O advogado fazendo aquele... como que o advogado tá na sala de audiência, como que tá o juiz e como que tá não sei o quê, e as partes ali brigando, e por que você fez isso, você fez aquilo, e assim, o pessoal curtindo ali o que estava acontecendo. Então, eu acho que a hora que... É engraçado você olhar aquele meme, mas assim, se você traz aquilo para sua vida, não, advogado de família é isso mesmo. É briga, é barraco, é discussão. É mais difícil você conseguir mudar. Então, acho que se a gente tiver que fazer algum meme, vai ser assim, olá, bom dia, vamos tentar construir um diálogo. E mudar, assim, essa visão do advogado e das partes, porque isso é fundamental para o resultado de qualquer caso. E a gente sempre fala, são relações continuadas, então, quanto mais a gente conseguir restabelecer o diálogo, restabelecer a harmonia, né, fica mais fácil entender por que é válida essa transição livre da criança entre as duas casas. Porque essa é a realidade dela. E por que isso é melhor as pessoas que estão envolvidas ali construir isso? Porque senão você vai ter um terceiro juiz que de repente não tem esse perfil e fala, não, vai ser final de semana alternado, mas assim, aquilo nem se aplica para aquela família. Quantos casos a gente conhece de gente que mora no mesmo prédio, o filho desce e sobe, sabe? Ou mora muito próximo, o pai leva, a mãe busca. Quem acompanha de fora nem sabe que os pais não são casados, porque estão os dois participando ativamente da vida do filho. Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer e crescer. E acho que já passei do meu. Gente, eu tô tagarela. Temos que deixar. Muito tagarela, a gente deixa falar. A Kézia falou aqui. É verdade, porque vai ter live que eu vou estar bem tímida. A Kézia falou aqui. Exato. O modelo tem em várias plataformas. Aí o que acontece? Você vai lá, pega um modelo numa plataforma. Aí você vai pegar aquele modelo e vai copiar exatamente. Só vai mudar o nome das partes. Aí vai ficar igual a lei, vai ficar uma coisa engessada. Porque você vai pegar um modelo pronto que era para outra situação. A questão é você saber montar para aquela situação específica. Porque cada família tem as suas necessidades. Gente, agora eu vou pegar um gostinho de cada uma, porque assim, gente, pra vocês verem como eu amo as minhas amizades. Eu sou muito, muito bombona mesmo. Porque sempre que eu falo, quem já me ouviu falar de contrato sabe que eu falo apaixonadamente. Nos vídeos do Juridicas eu sempre batendo que o contrato é vivo, o contrato é vivo, o contrato é vivo. Por quê? Quando vocês falam de modelo, é que a gente sempre diz. Uma coisa quando se fala em contrato, acho que foi a Cris que falou, né? O estudante de direito nunca liga a parte de direito obrigacional contratual
com o direito das famílias. Não liga. Por quê? Porque imagina que, não, o direito das famílias tem a lei, está tudo na lei, mas é uma coisa humanizada e o contrato não. E as pessoas não refletem que quando eu estabeleço uma relação familiar, eu estabeleço quando eu caso, quando eu vou fazer uma união estável, quando eu vou morar com alguém, quando eu namoro com alguém, eu estou estabelecendo ali uma relação contratual, uma relação de confiança. Eu estou dizendo que eu quero que aquela relação perdure por um determinado tempo, para sempre. Enfim, que eu tenho regras que eu estabeleço para aquela relação, independente de um papel ou não. Então, quando as pessoas conseguirem entender que o contrato não é o papel, não é o que está ali, o contrato é o acordo. O contrato é o reflexo da vida, né? É o reflexo do que eles... Gente, é o reflexo da vida. Então, assim, vamos colocar aqui como é que vocês querem viver daqui para frente. Por mais que a gente tenha ali uma estrutura, assim, o nosso modelo particular não se aplica ao mesmo caso. A gente chega com uma ideia para cada cliente e a gente constrói uma coisa diferente para cada um. Porque cada família tem a sua necessidade. E aí esse slogan da Lu pegou direitinho. Não, a Célia vai adorar. Eu até anotei aqui, Célia, eu acho que o contrato, ele não é só vivo, ele é criativo e casuístico. Então, o que a gente está colocando aqui é que o modelo, ele não se aplica muitas vezes, porque cada família, por ter as suas próprias necessidades, você não vai usar a regra da família A para a família B. A família A tem a religião tem uma religião, a família B tem outra. As realidades, até territoriais, podem ser diferentes. Então, o contrato, ele é vivo, criativo e casuístico. Não só contrato, porque a gente, quando fala de contrato, a gente também fala de homologações de acordo. Então, é preciso ser criativo e saber o que pode, né? Por isso a união aqui funcionou tão bem, porque são familiaristas e contratualistas. Então, nós familiaristas sabemos o que é ou não permitido dentro da nossa expertise. E Célia, contratualista, sabe o que é ou não permitido dentro das regras e princípios de contrato. Então, a ideia é ajudar a ensinar a construir uma idealização de contrato das mais diversas formas, porque as relações familiares, elas, como disse Luciana, elas podem ser pré, intra ou pós-matrimoniais. Então, assim, a gente tem uma ampla gama de contrato, e Célia até fez um post recente falando sobre um contrato de divórcio, né? Ou seja, no período em que o casal está se divorciando, é possível sim fazer um ajuste provisório, os ajustes sempre são bem-vindos, e quando um terceiro se mete, né? Ou seja, o terceiro que a gente fala aqui, o juiz, o promotor de justiça, ele interfere na relação que está funcionando, porque a gente precisa também considerar aquilo que está ou não funcionando. Então, eu volto a dizer que o Estado deve interferir naquilo que não está funcionando ou no que tem uma vulnerabilidade gritante. De resto, ele deve respeitar a autonomia privada de vontade. Então, essa é a nossa ideia básica. Ensinar a construir um contrato e a oferecer contratos, porque as pessoas gostam de contratos com nome. E o nome, a gente, com a criatividade que a gente tem, a gente inventa, gente. A Lu inventa. Então, isso é uma outra coisa. A Lu inventa. Por isso que a gente fala a questão... e aí, quando eu falo... Gente, é muito apaixonante isso. Porque quando a gente muda... Por que nós quatro falamos sempre de mudança de mentalidade, mudança de mentalidade? Quando a gente sai da caixa e entende que, contrato não é papel, contrato é relação. Ponto. Relação nem sempre vai ter um nome, vai ter uma definição. Então, se contrato é relação, e isso não serve só... Aí fala assim, Célia, você está falando isso porque... Não, eu falo isso sempre, inclusive em direito empresarial, que é outra história. Não, mas tem o que a lei determina. Tem o que a lei determina. É óbvio que tem o que a lei determina, como a Cris falou. Mas a gente tem a nossa margem de autonomia para poder gerir essas relações. E aí, o que você vai fazer? Vamos lá, o contrato não é papel. Vamos repetir isso, todo mundo, para quem está ouvindo. O contrato não é papel, o contrato é relação. E se o contrato é relação, ele pode ser formalizado de diversas formas, ele pode ser ajustado conforme as necessidades, né? E aí, entra um pouquinho também do que a Cris falou sobre os acordos aqui, onde, principalmente em GPC, né, Gestão Positiva de Conflitos, eu sempre falo isso.
quando a gente consegue fazer um acordo parcial, quando a gente consegue tirar, eu sempre uso a metáfora da mochilinha. A gente carrega uma mochilinha com a gente. E dentro dessa mochilinha, a gente vai levando as coisas que vão acontecendo na vida. E algumas coisas pesam mais do que outras. Quando as coisas são boas, elas são muito leves, você nem está sentindo a mochilinha, mas às vezes tem coisas muito pesadas e a gente vai carregando, arrastando. Numa relação familiar, que são as pessoas que estão mais próximas de você todos os dias, às vezes aquilo dali chega a ter um peso muito grande. Quando você consegue tirar uma daquelas pedrinhas, um daqueles pezinhos, e olha, pronto, entreguei, deixei lá pelo caminho, resolvi, transformei aquela situação, eu consigo seguir com muito mais leveza. E é isso que a gente fala aqui, essa é a nossa proposta. Não só, sim, a gente vai ter o curso, vai ter um ponto, né, um evento específico a esse respeito, mas, novamente, nós frisamos aqui que o Famílias em Contratos é um programa. Vocês vão estar sempre ouvindo uma de nós, todas nós, falarmos a esse respeito, trazermos um pensamento diferente, uma nova ideia, como as meninas colocaram ali, né? Então a gente vai estar ali trazendo uma possibilidade que alguém nem pensou. Por que alguém não pensou? Porque como a Cris, como a Lu, como a Rafa, como todas falaram aqui, não nos foi ensinado a pensar que poderia fazer daquela forma. E quando a gente tenta fazer daquela forma, muitas vezes, como é o caso do exemplo aqui que a gente deu, muitas vezes o Estado vem e fala, não, dessa forma não pode. Mas espera aí você precisa ter conhecimento para dizer, mas por que não pode? Eu posso contratar sobre tudo que a lei não proíbe. Por que eu não posso fazer? Por que isso aqui é assim? Então, não é só aceitar, vem lá e diz, não, isso não é saudável para as crianças. Existe um estudo sociopsicológico, não sei, aí as familiaristas que digam psicossocial. Psicossocial, eu troquei a ordem. Um estudo psicossocial que diga que isso não é saudável para as crianças, porque assim, eu não estou infringindo nenhuma norma, elas estão em segurança, como a Lu colocou, eu não estou colocando em risco a vida delas, então assim, nem a saúde mental, nem a saúde física, por que não se aplica? Então, quando você muda a sua forma de raciocinar, você muda a sua forma de atuar, você consegue passar isso com segurança para os seus clientes, que foi o que a Rafa colocou. Se o advogado não mudar, isso a gente fala sempre lá na gestão positiva também, na comissão, e vocês na Comissão de Direito das Famílias. Se a gente não mudar a nossa forma, a gente não vai conseguir passar a segurança para o outro. Então, é como aprender, todo mundo fala, né? Aprender inglês, aprender qualquer outro idioma, você não tem que mudar e você não tem que começar a ter uma outra forma de raciocinar quando você não estuda matemática, por exemplo, muito ponto. Outro dia eu fui ajudar meu sobrinho a fazer um exercício, eu falei, Senhor Deus, peraí, vamos lá. Reprograma o quê? Reprograma, a gente tem que reprogramar, e essa é a nossa ideia, é reprogramar, né? A Rayane está dizendo que adorou o projeto, e aí, meninas, se vocês estiverem falando, a gente vai procurando aqui eu não vi os comentários. Eu queria falar uma coisa, na verdade, quando a gente fala da intervenção, né, do juiz ou do promotor de justiça, eu acho que a gente também tem que considerar muito o posicionamento do advogado. Aqui, Rafa e Lu com certeza já passaram por isso. O cliente chega pedindo uma coisa que não era realidade enquanto eles viviam juntos, enquanto o casal vivia junto. Eu sempre faço esse exercício. Eu deixo o cliente falar. Quando termina, eu pergunto para ele qual era a sua realidade. O pai, ele participava em levar e trazer da escola, em fazer tarefa de casa, porque são recorrentes as reclamações, né? O pai não ajuda no dever, o pai não leva não sei aonde, mas aí quer que faça tudo isso agora. Então, assim, quando a gente fala, e usando de novo o primeiro exemplo que Célia colocou, a família que deixa os filhos transitarem livremente entre as suas casas e que está funcionando, gente, esse é o melhor dos mundos, porque era o que existia, provavelmente, na realidade daquela família. Então, quando a gente pega e tem um divórcio, né, e tem que dar assistência em um divórcio, e o cliente fala, o pai só pode ver de 15 em 15 dias, mas, gente, essa era a realidade da família? Não. Então, o exercício também, trazendo para a contratualização, ou seja, para aquilo que é possível naturalmente contratualizar,
qual é a possibilidade, qual é a realidade daquela família. Então, não é para criar nada novo. Muitas pessoas caem na real quando eu faço essa pergunta. Tá, mas você quer isso, mas como é que funcionava? Não, não era assim. Eu falei, então como é que você quer que seja agora? No momento mais crítico da relação. Então, esse exercício, a gente precisa ouvir, né? A famosa escutativa. A gente precisa ouvir com muita atenção o que o cliente está falando, porque até ele, quando responde, se toca de que não é viável. E às vezes, quando nós temos o inverso, né? Quando nós temos o inverso de um casal que se dá tão bem, apesar dos pesares, a ponto de facilitar o trânsito dos filhos, sem ter uma determinação, o que é uma crítica generalizada, né, do judiciário. Se entende que a guarda e a convivência, ela precisa estar organizada. Se não estiver organizada, ela não vai funcionar. É verdade que se os acordos forem construídos na base do ganha-perde, realmente não vai funcionar. Mas se o casal conseguir sentar para idealizar um plano parental de cuidado, é muito tranquilo. E eu vou dizer para vocês que mesmo em procedimentos judiciais, né, com a exigência de procedimento judicial por ter menor envolvido, quando eu faço um plano parental bem diferente do que está formatado, mas os pais assinando, eu nunca tive questionamento do promotor de justiça. Talvez também por uma mudança de mentalidade deles, que estão vendo essa movimentação da sociedade em busca, né, de ter uma autonomia de vontade respeitada. E a gente precisa, como advogado operador do direito, a gente precisa reforçar esse direito do nosso cliente, né? Porque senão a gente bota tudo na mão do judiciário e depois só cabe a gente fazer o quê? O papel de vítima reclamona. E o juiz que fez isso. Então, vamos chamar a responsabilidade para a gente, autorresponsabilidade, né? E eu queria só falar também, até uma coisa que a Lu falou lá no início, e tirando um pouquinho dessa questão dos contratos que a gente pode fazer nas questões de divórcio. Só reforçar também que é possível fazer muita coisa preventiva enquanto tá tudo bem. E aí, só para ilustrar aqui rapidinho, eu trouxe aqui, ó, Lu, até uma criatividade para um nome de contrato, tá? Criando Meninos. Eu tenho 2. E aí é uma confusão, porque às vezes eu penso de uma maneira, Daniel de outra. Isso porque eu venho de uma família bem diferente da dele. Então a gente tem alguns... os valores batem, mas alguns princípios de educação não muito. Claro que, né, no decorrer desses anos todos, as coisas já se equilibraram. Mas a gente vê também, então assim, dentro do casamento, o que é possível fazer? Dá pra gente fazer um contrato, né, da criação dos filhos? Dá pra gente fazer um contrato de como vai funcionar essa rotina? Dá. Fica tudo combinado, não tem surpresa para ninguém. Então ali a gente já define a questão de escola. Por exemplo, a gente decidiu por uma escola não tradicional. Os meninos estudam numa escola montessoriana, tem um método um pouco diferente. Então assim, se isso é combinado anteriormente... Tipo, pra mim tava certo, e será que na cabeça dele tava? Aquilo bateu. Mas o que eu quero dizer, assim, porque às vezes a gente recebe casos de divórcio que a razão, às vezes, não estava claro para todo mundo como que ia funcionar, não estava claro, especialmente essa questão com os filhos, é uma demanda dentro de casa. Então, assim, quando você conversa, coloca tudo na mesa e coloca, né, vamos combinar assim, estabelecer essas regras, você já está prevenindo aí muita coisa. Então, era mesmo para trazer essa questão de que é possível fazer esse monte de contrato no caso de divórcio, mas tem um monte de contrato que a gente pode fazer enquanto está tudo bem, né? E funciona de forma... Que é o melhor momento. Imagine na hora da confusão. Eu vou só... Não sei se a gente, né, por causa do nosso tempo aqui, já que a gente tem a reunião da AVA daqui a pouco, mas algumas coisas que eu fui pegando aqui quando vocês estavam falando. Cris falou a questão da guarda organizada, né? Que é aquela guarda toda organizadinha ali, a convivência também toda organizadinha ali. Aí a gente pensa, o que é organizado? Né? O que é organizado para eles? Organizado é o que se aplica para mim. Se eu virar aqui, eu não vou fazer isso. Vocês vão ver que a minha não está exatamente na definição de organizada, mas com tudo que eu preciso ao meu acesso. Então, isso me ajuda, isso funciona. Talvez não funcionasse para outra pessoa. Eu e Cris aqui no Juridicas, e acredito que as meninas no Pauta também, nós sempre falamos isso, quanto nós somos diferentes. E é por isso que funciona.
Então, ontem a gente brincando, a Cris é do roteiro. E ela já sabe que eu não sou do roteiro. Então ela fala, olha, eu sei que você não é do roteiro, mas eu acho importante roteirizar e não sei o quê. Por quê? Porque eu sou do mapa mental, eu sou daquela que puxa a setinha aqui e vai para lá. E funciona assim, porque a gente consegue, uma ajuda a outra. Ah, não, poxa, roteirizar, cara, ajudou muito, clareou, fez aquele negócio. Ou então, não, peraí, vamos sair daqui, vamos para lá. E é verdade. Então, é uma relação, não é uma relação familiar, mas quase, né, Cris? E aí a gente consegue estabelecer essa dinâmica. E nas questões das relações familiares também, a Rafa falou agora que muita coisa pode fazer quando tá tudo bem, e mais, gente. Novamente, antigamente, quando se falava em contrato familiar, todo mundo pensava automaticamente, pacto antinupcial, só. Parecia que só existia isso no mundo. Falta de originalidade. A mesma coisa hoje, quando se fala de famílias, automaticamente a gente leva para casal, hétero, homoafetivo e crianças. Gente, família não é isso. Família, eu posso ter mãe solo, pai solo, eu posso ter casal sem filhos, eu posso ter avós que cuidam das crianças, eu posso ter irmãos somente, eu posso ter uma pessoa que cuida do tio-avô sozinha, não tem um par ali, ou não tem filhos, enfim. As relações são inúmeras. Eu posso não ter nenhum parente consanguíneo, mas uma amizade de infância que eu considero, ou alguém que me criou, aí não estou falando, estou falando realmente daquela questão somente afetiva e não legal. Eu posso ter inúmeras, aquele irmão que é como se fosse irmão, né? Que é um amigo muito chegado. Enfim, novamente, cada família tem as suas necessidades e o que é família. Então, para vocês só abrirem a mente para ver quanta coisa a gente pode conversar, né? O que é a família? Não é aquela coisinha tradicionalzinha, na caixinha. Não é assim. Então, vamos até aqui por nós, assim. A Rafa eu não tenho filhos, Rafa tem 2 meninos, a Lu e a Cris têm uma menina, cada uma tem uma menina, né? Caramba, eu pensei nisso agora. Mas, Lu, poderia ser, né? Não é isso, não. Mas eu tô só explicando, né? É um modelo de família. A Cris tem uma menina, mas tem um enteado. Então, olha quantos momentos. Eu tenho 3 filhos que não são meus, né? Então, assim, que eu sempre digo que eu tenho a mais velha, do meio mais novo, outra história. Então, olha quantos modelos de família nós temos aí. Olha aí, só, tem um outro modelo de família também. Aquele com os pets. A Simone Viana chamou atenção, inclusive ganhando bastante. Quer dizer, não, só a Rafa que não tem, mas todas as outras 3 têm pet. Então, tudo isso é uma realidade da família dinâmica, né? Que nós temos hoje. Esse é o mais novo. Se eu estivesse em casa, eu ia mostrar a minha bebezinha. A minha não está por aqui. Não, na verdade, eu acordei ele vai ficar muito pé da vida comigo, mas falou dele. E aí, agora, uma coisa que não tem nada a ver, mas pra gente poder encerrar, né, por causa do horário, Rafa, aí eu vou comentar aqui com você, porque você vê a elegância, né? Lu, eu aqui coçando o olho, coçando o nariz, cheia de alergia, tem um lencinho perto de mim? Não. Lu pegou o lencinho educadamente ali, assim. Olha, aqui assim. Lu e Cris são as elegantes do grupo, a gente é vida real. Eu vou continuar a história, Rafa. Aí eu tava olhando as canecas, a Cris ali com a caneca do Juridicas, a caneca da Rafa é da Mini, a minha caneca que a Soraya me deu com a minha foto. Ai, que então, lindo. o meu copo, ó, é copo descartável. Mas eu tenho, só que a foto a caneca que a Soraya me deu é meu porta-caneta. Não, mas o que eu tava vendo falando assim, eu falei, eu e Rafa, novamente ali, as duas Lu e Cris elegantes. Pose né? pra então, foto. Olha a elegância. Eu e Rafa. Vocês duas quebram o pescoço. Gente, eu escuto. Lu e Cris assim, né? Aquela pose assim, eu e Rafa.
Ai, gente, bom, Equilíbrio. meninas, equilíbrio, exatamente. Meninas, acho que a gente, né, tem que ir fechando para a gente conseguir chegar na continuar. reunião a tempo. E agora a cereja do bolo, né, gente? Quem gostou, quem achou interessante, né, toda esse bate-papo, porque a nossa ideia, quem nos conhece sabe que nós não gostamos de nada muito formal, apesar de eu e Luciana sermos, né, acusadas de sermos assim, muito estilosas, mas a gente gosta de algo um pouco mais anticonvencional. Mas a gente fala da questão, né, da elegância. Mas tendo gostado do tema, do debate, né? Que hoje a ideia era falar para vocês qual é a pegada do programa Famílias em Contratos. E aí, no final de maio, nós teremos uma semana especial em que nós vamos fazer eventos. Então, assim, é um compromisso público, porque as 4 aqui já criaram. Depois a gente dá o gancho, mas a gente tem uma ativação. Só uma coisa para te cortar. A Rai tá falando pose para o print. Rafa, vamos lá. Eu e você, a gente. Vamos. Espero que tenha ido, Rai. Então, final de maio, nós estaremos aproveitando esse gancho para oferecer para as pessoas interessadas no programa Famílias em Contratos. Assim, a gente vai repetir o que a gente já virou meme entre a gente. Um encontro totalmente online e gratuito. A gente já não aguenta mais ouvir. Mas, infelizmente, a nossa realidade é essa. Não podemos fazer nada ainda presencial. E se perder, então, não adianta chorar, né? Pelo leite derramado, porque... Exatamente. Quem assistir, assistiu. Quem não assistiu, perdeu. Então, fiquem atentos nos perfis do Juridicas, do Pauta e de nós 4, que nós vamos estar lá noticiando. E como vocês já devem ter percebido, a gente está lançando nos stories pílulas de direito, né, de famílias em contratos, para mostrar como o contrato ele pode ser muito mais amplo e falar sobre muito mais coisas do que a gente acha que pode. Então, fiquem com a gente. Final de maio tem mais surpresa, gratuita e online. Online. Certo, meninas, obrigada. Pode falar. Não me travou aqui. Pode ir. Segue, Célia, desculpa. Não, pode falar. Só estou despedindo também para a gente poder encerrar. Então, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Esse clima aqui é o clima... nós somos muito transparentes. Isso aqui é o que a gente faz todo dia. Se não por videochamada no nosso grupo. Então, a gente está sempre tentando levar da melhor forma possível, até nos momentos que não são tão bons, assim como agora a gente está passando, mas a gente está aí para fazer isso realmente, para trazer essa leveza, para tentar fazer uma mudança de pensamento, porque nós somos instrumentos de positividade, eu acredito muito nisso, nós somos instrumentos de positividade, nós somos instrumentos de mudança, nós somos capazes de transformar uma realidade. Então, se todos nós fizermos, né, se cada um fizer a sua parte, cada um pensar de uma outra forma, pensar fora da caixinha, pensar no que é bom para si, mas também no que é bom para o outro, e entender que o que é bom para si não necessariamente é bom para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. Acabou que o nosso tempo andou muito, a gente não conseguiu colocar as dicas, né? A gente até ia dar dicas de séries, filmes, né, meninas? A gente vai dar essas dicas nos stories. Isso. Fechado. Para que vocês vejam como famílias e contratos estão mais juntos do que vocês imaginam. E, se eu não me engano, também eu acho que algumas já tem nos nossos perfis, né? Um tempo atrás a gente fez até um post sobre isso. Eu falei de as meninas falaram, cada um falou também de uma série que a gente vê, ou de um filme que fala sobre isso. Então, novamente, como a Cris falou, que isso não é uma coisa de outro mundo. Obrigada novamente, obrigada às minhas amigas, parceiras aqui. Alguém
Alguém, meninas? Só agradecer também. né? Começou o dia super bem com vocês. Agora a gente só muda o canal aqui, porque vai todo mundo... Isso, vai para outra reunião. E a gente Obrigada, já se encontra. Eu queria agradecer, né, as pessoas que estão aí acompanhando a gente. Obrigada. Espero que tenham gostado, né? Tá bom. Gente, uma coisa, Realizando Sem Sabedoria, a Lê, ele falou que Deus continue abençoando e lhes dando muita sabedoria para tudo que façam, seja de grande satisfação para os fãs. Nossa! Beijo da Lê Costa de Recife. Legal, gente. Obrigada. Beijo. Beijo, na próxima reunião a tchau. gente vai ser mais formal. Vamos. Tchau. Tchau. Beijo, gente. Beijo. Bom fim de semana. Tchau. Beijo, Tchau.